Olá, tudo bem por aí? Pessoas, o tópico agora é encaminhamento externo. Mais uma vez, vou clicar na pasta Clínica de Psicologia Clínica. Vou na aba Encaminhamentos Externos, Psicoterapia, Neurologista, Psiquiatria, etc. E aqui tem dois modelinhos de encaminhamento. Servem para muitos casos. Os que não tem aqui de modelo, se a sua supervisora estiver muito corrida durante a aula, durante a supervisão, compareça na sexta-feira que a gente monta juntinhos. Combinado? Vamos pegar um aqui, para a gente conversar. Ó, eu, nome do estagiário, juntamente com o fulano de tal, outro estagiário, do período, menciona para mim se é sexto, sétimo, oitavo, décimo, de psicologia da Faculdade FATRA, encaminho nome do paciente, entre parênteses a idade, residente na cidade. Esse encaminhamento foi montado para uma pessoa que mora fora, porque a possibilidade de atender online trouxe pessoas de vários estados, de várias cidades. Para continuidade no atendimento psicológico gratuito, a fim de acolher as suas crises. Ó, nesse caso, eu já tinha crises, eu não tinha sintomas, eu já tinha crises, e isso a gente aprende ao longo da supervisão, que estão se tornando recorrentes e intensas mediante o atual isolamento social em que estamos vivendo, e que possui uma relação comum. Gente, aqui é importante, ó, esses estagiários estavam contando de um episódio importante, pode ser de uma crise psicótica, pode ser qualquer evento que tenha sido muito significativo na vida emocional desse cliente, eu preciso de citar, né? E quando foi, ó, sucedido em janeiro de 2001, né, possui relação com a morte do filho de 18 anos, que ocorreu em Tananã, né, enfim, um acidente de trabalho. Então, tudo que é importante, principalmente para o que nós estamos estudando, que são os recursos psi, para combinar com o meu turbante, a gente vai colocar aqui. Por isso que a anamnese ela precisa de ser muito bem feita, né? As entrevistas, esse processo de acolhimento psicoterápico, porque aqui sai tudo. É uma menina, ó. Ela realizou atendimento online na clínica escola, na modalidade, aí é o nome da sua disciplina, de psicoterapia breve, de acolhimento e triagem, que se iniciaram devido à situação do, aí eu vou citar, né? Porque que iniciou? Por que que ela buscou pelo atendimento? O que que aconteceu? Foi ela quem buscou de forma voluntária? Foi a mãe quem escreveu? Foi um tio, um amigo que recomendou para que houvesse um acompanhamento psicológico? Aqui está me parecendo a solicitação de um psiquiatra ou de outro profissional da área da saúde. Descreva quando houver manifestando os seguintes sintomas. Aí aqui se abre o coração de modo ético: tristeza, melancolia, crises de choro, oscilações de humor, tentativas de autoextermínio. E aqui é o lugar. Vou usar os termos técnicos, afinal você está estudando para isso. Descreveu, fechou o parágrafo. Bora para o próximo. A mesma possui acompanhamento mensal apenas com o psiquiatra para utilização, para manutenção do tratamento com a medicação. Descreva a medicação e o quanto a pessoa utiliza da medicação. Fecha esse parágrafo. Quanto tempo ela faz uso dessa medicação? Antes de fechar o parágrafo. Voltando um pouquinho.
Compreendo o contexto pandêmico, compreendemos de fato, porém o cliente não dispõe de recursos para custear uma avaliação e acompanhamento no sistema privado, solicita uma avaliação psicológica para que as crises não deem espaço. Isso aqui é muito importante, né? A crise, ela vai cronificando, cronificando, até a gente ter síndromes mais graves. Os sintomas vão falando, falando, e se eles não são ouvidos, eu posso chegar a um quadro generalizado. Eu posso, de sintoma, partir para transtorno, transtorno ir para síndromes, enfim. Boto aqui o que a gente vem conversando sobre a supervisão. Vou chutar nesse caso aqui. Síndrome do pânico, síndrome do pânico, pensei nessa, bora, vírgula. Associados a outras comorbidades, né? Às vezes ela tá ali com uma perda de memória, eu descrevi ali nos sintomas, enfim. Perda de memória pode me cronificar, então um texto muito simples e ao mesmo tempo muito específico, muito abrangente. Quem assina? Você vai pedir os dados da sua supervisora, vai colocar, né, que ela é a sua supervisora de estágio clínico, na clínica de psicologia da Faculdade FATRA, vai botar a data e vai enviar para ela através do e-mail, do WhatsApp, o que a sua supervisora te indicar. Ela imprime, carimba, assina, te devolve com uma foto e na devolutiva com o seu cliente, você explica para ele tudo que você colocou e envia a foto para que ele possa buscar pelo atendimento. Essa cliente em específico, eu me lembro muito bem, não era da cidade, então nós só encaminhamos e conversamos com os responsáveis. Mas eu tenho aqui um outro caso muito bacana de se comentar, que também está entre os anexos, aqui de Uberlândia, que eu pedi para que os estagiários, eu peço sempre, eles fizessem contato com a unidade de saúde mais próxima e contasse a real, que é mais um caso grave da clínica escola, e eles foram muito receptivos para o caso. Vamos ver? Então, os estagiários, fulano e ciclano, alunos do tal período de psicologia da faculdade, FATRA, encaminham nome completo, sobrenome bonitinho, tem Y, tem R, tem dois L's, tem dois N, bote tudo, idade entre parênteses, e aí é Uberlândia, bora lá. Residente na rua, na avenida, brararara, completinho o endereço, até CEP, bote tudo, para continuidade no atendimento psicológico gratuito, a fim de acolher as suas queixas de tristeza, de choro, de compulsão alimentar, que estão se tornando ou retornando recorrentes e mais intensa mediante a situação de isolamento social em que estamos vivendo. Nesse caso aqui, houve uma questão de um abuso, então é grave, gente, tem que colocar, né, a paciente, a cliente, fulana de tal, nós chamamos de cliente na clínica escola, foi abusada, com tantos anos de idade, por isso o quadro, os sintomas acima. É importante escrever, sempre com essa linguagem ética. Dá para sua supervisora para ela corrigir. Vocês vão crescendo, é assim, e nós também vamos aprendendo com essas experiências. Foi atendida remotamente pela clínica escola nos meses de março a julho de 2021, foram realizados 5, 6 atendimentos, né? Nesse caso, eu pedi para que os estagiários atendessem 2 vezes na semana, porque o caso era extremamente grave, na supervisão que a gente vai conversando sobre essas ferramentas e o tempo de acolhimento. Na modalidade de acolhimento e triagem, novamente, o nome do estágio tem que estar aí, se iniciaram devido à solicitação, aqui foi a própria jovem quem solicitou, porque ela relatou que ela não estava conseguindo mais lidar com os próprios pensamentos e sentimentos. O atendimento foi realizado com o apoio dos familiares, né? Só conseguimos trabalhar com jovens se tiver uma família junto.
independente dessa configuração familiar. A gente bota todo mundo junto e bora trabalhar. Que demonstraram preocupação com as crises, aí eu deixei aqui crise de ansiedade, mas tinha que ter tirado, por favor, tire, porque às vezes o seu cliente tem a crise de choro, às vezes ele tem outras questões, substitua por gentileza. Ressalta-se que adolescente nunca fez consulta e tratamento psiquiátrico, bom demais saber disso aqui, que aí eles já vão direto no histórico do jovem para identificar na rede pública o que é que já fez e o que é que não fez, ok? Compreendemos o momento, o contexto pandêmico, ela não tem condições de arcar com um tratamento particular, solicitamos avaliação psiquiatra e psicólogo para que as crises não se transformem em um transtorno, né? Não evoluam para um transtorno de ansiedade, depressão, pânico, etc., associado a outras possíveis doenças. Solicitamos também avaliação multiprofissional para a mãe, né? Quando há uma criança adoecida, normalmente há uma mãe que também precisa de muito acolhimento, que também apresenta alto grau de sofrimento. Aí eu posso colocar psíquico, posso estender um pouquinho mais. Novamente, quem assine é a sua supervisora, nós vamos crescendo com essas experiências. Eu deixei esses 2 modelos, mas o que a gente precisar de criar, eu me coloco à disposição. Forte abraço e até mais.